Olá a todos os nossos ouvintes, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui para mais um podcast com um assunto bem diferente, mas muito interessante. Hoje temos o prazer de conversar com Gabriel da Cunha Moraes e Matheus Góes da Costa, os criadores da revista em quadrinhos que possui como título Caminho da Justiça, que relaciona de maneira didática e informal diversos aspectos do direito constitucional por meio da linguagem lúdica e artística. Pois bem, vamos começar com a leitura da revista em quadrinhos Caminho da Justiça, ao som das vozes dos próprios idealizadores do projeto. Vamos lá! Lívia estava aborrecida e infeliz, e por isso estava desabafando no telefone com sua mãe. Até que. Tá, tchau. Que mundo injusto, meu Deus. Como pode haver tanto preconceito assim? A cada dia perco mais minha fé na humanidade. Hum? Com licença, minha cara. Perdoe minha intromissão, mas eu não pude deixar de ouvir sua amargura e o termo injusto como causa. O que houve? Hã? Ah, sim, desculpe. Meu nome é Luiz Carlos. Eu sou professor de Direito Constitucional aqui na faculdade da cidade. Ah, sim, já ouvi falar do senhor pelos meus amigos. Eles estudam lá. Espero que tenham falado bem. Brincadeiras à parte. Então, eu sou um homem que preza pela justiça e quando eu ouvi sua amargura, eu não pude simplesmente ignorar. Se possível, poderia me dizer o que houve, por favor? Então, senhor, meu nome é Lívia. Eu fui atrás de um emprego para ajudar os meus pais a pagar a minha faculdade. E o único que achei é em uma lanchonete. O problema é que querem me pagar consideravelmente menos por ser cadeirante, mesmo com suporte para a cadeira para entregar os pedidos dos clientes. Entendo. Então, como estou desesperado, acabei aceitando. De fato, isso é uma situação sem fundamento, sem cabimento. Afinal, nossa própria Constituição, que é o maior prestígio de cada indivíduo, garante direitos iguais. Direitos esses independentes de raça, sexo, religião ou qualquer outro fator. Não sabia disso, eu sou muito desligada quanto a essas coisas jurídicas. Minha área é outra. A sua situação me fez lembrar da aula que eu dei ontem mesmo. O seu caso vai contra o modelo de Constituição proposto por Ferdinand de La Salle, o sentido sociológico da Constituição, em que para ele ela é mais fato social do que norma. Ou seja, isso de direitos iguais está apenas escrito, ou seja, é o que está na norma, mas não está condizendo com a realidade, que é o que seria o fato social. E infelizmente isso ainda é muito frequente, esse tipo de problema é muito frequente. Então, pelo que o senhor disse, pode-se dizer que a nossa Constituição é falha e imperfeita, já que sequer consegue garantir seus próprios direitos? Na verdade, não é bem assim. Segundo um modelo de outro autor, o Carl Schmitt, agora no sentido político da Constituição, a Constituição é fruto de uma decisão política fundamental, de um legislador competente, alguém apto que sabe o que deve ser feito para garantir uma harmonia social, entende? E também, segundo o modelo de Hans Kelsen, outro autor, o sentido jurídico agora da Constituição, a Constituição passa a ser a norma suprema do Estado, não sendo passível em hipótese alguma de contradições. Desculpe, senhor, mas não estou conseguindo captar a mensagem. O que eu estou querendo dizer com tantos nomes e definições difíceis é que nossa Constituição é plena por ter sido feita por uma autoridade competente, né? Que ela em si é a norma suprema e que deve levar em conta a realidade. Logo, não é que ela seja falha ou imperfeita.
Ah, entendo. O que há de carência e, consequentemente, possibilita todos esses problemas que não só você, mas muita gente vivencia, são as fiscalizações por parte das autoridades legais. É muita burocracia em nosso país, o que, infelizmente, possibilita essa pobreza de competência. Isso mesmo. Mas não temo, minha cara. Foi o destino que me trouxe até aqui, parece. Perdão? Como eu disse, sou um homem que preza pela justiça. Não consigo simplesmente ficar parado diante desse tipo de caso. Então eu quero me dispor a ajudá-la. Isto é, se me permitir, claro. Sim, sim, com certeza. Como não entendo muito dessas coisas, a ajuda do senhor seria perfeita. Fico feliz com isso. Agora que você falou dos tipos de concepções sobre a Constituição, eu fiquei em dúvida. Qual a concepção de Constituição que se tem hoje? Bom, hoje já se acredita que o direito constitucional não se desenvolve isolado de outras ciências de base social, como filosofia, política e sociologia. Então elas se relacionam e estão conectadas? Exato. Há laços de interconexão entre estas ciências, permitindo haver diferentes concepções para o termo Constituição. Ah, agora eu entendi perfeitamente. Se não me engano, você havia falado que a Constituição é suprema. Como isso se dá? Sim, exato. Nenhuma norma jurídica pode contrariá-la, material ou formalmente, sob pena de advir uma inconstitucionalidade. Então por que na prática muito do que é previsto constitucionalmente não ocorre? A Constituição Federal de 1988 está no topo do ordenamento jurídico, seguida pelas leis complementares, leis ordinárias, decretos, instruções normativas e portarias. Porém, mesmo sendo a norma suprema e carta magna da nação, muito do que é previsto, infelizmente, não ocorre na prática. Isso é triste. Infelizmente, essa é a realidade. Professor, me perdoe as várias dúvidas, mas vi algo sobre lei complementar e lei ordinária enquanto assisti ao jornal ontem. E para ser sincera, eu não entendi nada. Não se preocupe, minha jovem. A lei complementar, ela possui como quórum de aprovação a maioria absoluta, tendo sua matéria expressa no texto constitucional, sendo ela exigida em matérias específicas da Constituição Federal. Já quanto à lei ordinária, o quórum de aprovação é maioria simples, e ela é exigida de modo residual em casos que não houver a expressa exigência de lei complementar. Conseguiu entender melhor agora? Perfeito, agora deu uma clareada. Uma outra coisa que eu sempre quis saber é a diferença entre maioria absoluta e maioria simples. Um colega de trabalho disse que aprendeu com um parente jurista e me ofereceu R$ 50 caso eu acertasse a diferença. E você acertou? Que nada, passei foi longe, ele fez foi rir da minha resposta. Ora, mas é simples. A maioria absoluta representa o primeiro número inteiro superior à metade dos membros. Nossa! Já a maioria simples representa o primeiro número inteiro superior à metade dos presentes. Viu? Nem é tão difícil assim. Nossa, verdade, entendi direitinho agora. Ah, desculpe, era minha mãe preocupada porque ainda não cheguei em casa. A hora voou, nem lembro mais onde toda essa conversa começou. Tudo bem, de fato o tempo passou muito rápido. Estávamos falando sobre eu poder te ajudar a resolver essa situação no seu emprego, né? Ah, é verdade. Então, professor Luiz, como o senhor pode me ajudar? Então, haja vista a sua situação, me lembro do bloco de constitucionalidade, que permite ao intérprete a aplicação das normas constitucionais, em função da realidade por meio dos princípios fundamentados em um conjunto de normas.
E o que isso quer dizer? É um mecanismo que reforça o princípio da supremacia da Constituição Federativa de 1988, bem como fortalece a sua força normativa e permite o aumento da quantidade de normas utilizadas como paradigma no controle de constitucionalidade. Ou seja, se está garantido constitucionalmente, é um direito meu, não é? Perfeito. Perfeito, simplesmente fantástico. Ou seja, você tem direito a trabalhar e receber justamente. É isso aí. Equidade que chama, não é mesmo? É isso mesmo. Eu tenho alguns amigos que fazem parte de uma ONG que busca lutar contra esses tipos de injustiça. Falarei com eles sobre seu caso e eles irão ajudá-la. Eu não tenho palavras para agradecer. Alguns dias depois. Alô, seu Luiz Carlos? Estou ligando para agradecer pela ajuda. Deu tudo certo. Eu estou trabalhando dignamente e recebendo por isso de maneira justa. Enfim, naquele mesmo dia, mais tarde, enquanto passeava pela rua, ela pensava: poxa, que semana incrível! A resolução do meu problema no emprego e ainda de brinde uma aula incrível de direito constitucional com o professor Luiz Carlos. Enfim. Agora que fizemos a exposição da obra, vamos para algumas perguntas direcionadas aos produtores dela. Bom, primeiramente gostaríamos de saber de onde surgiu a inspiração para o título Caminho da Justiça e qual a intenção do título. Bom, essa inspiração veio do que acontece literalmente na tirinha, né? Uma menina que sai frustrada do seu trabalho por não receber o mesmo valor que os demais funcionários que desempenham a mesma atividade, mesmo ela podendo desempenhar o mesmo papel deles. Exatamente como o Matheus disse, né? E no caminho de volta para casa, então, ela é surpreendida com a pergunta de um renomado profissional na cidade, professor de Direito Constitucional Luiz Carlos. E a partir daí se desenvolve uma conversa. O professor resolve ajudá-lo encaminhando a sua situação a alguns amigos, e é exatamente daí que vem o nome da tirinha, né? No caminho de volta para casa, ela é surpreendida por uma conversa que, no final das contas, conduzirá a justiça para a sua situação. Segunda pergunta: qual o principal foco da tirinha e qual mensagem deseja ser comunicada? O intuito da tirinha é propagar conhecimento de uma maneira simples, informal e artística. E a partir da interação entre os personagens se desenvolve toda uma conversa sobre a Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, proposta por Ulisses Guimarães, e sobre alguns objetos de estudo do direito constitucional. E além de haver também uma discussão sobre as desigualdades presentes na atualidade e a busca por um mundo mais justo, ético, correto e detentor de equidade, sendo usado na tirinha um exemplo de uma cadeirante, mas que poderia também representar diversos outros exemplos de pessoas que, de certa forma, são marginalizadas socialmente, como mulheres, negros, homossexuais, pessoas com determinadas limitações, entre outras pessoas. Sensacional! Bom, alguns fãs têm perguntado como se deu o processo da criação do projeto. Bom, deu-se de maneira conjunta e distribuída. Nós dividimos as funções e em parceria as realizamos. É inegável que há momentos em que as ideias se encontram limitadas e escassas, mas é nesse momento em que duas mentes em conjunto podem ir além do que apenas uma, né? De fato, foi um processo de criação e desenvolvimento que demandou tempo e esforço, mas que ao mesmo tempo foi divertido e prazeroso. Bom, temos algumas pessoas também perguntando quais os principais conteúdos do direito foram apresentados no decorrer da tirinha. Se vocês puderem dissertar um pouquinho sobre cada um deles. Nós trouxemos a noção de que o direito constitucional não se desenvolve isolado de outras ciências de base social, como a política, filosofia, sociologia, bem como o fato de que elas possuem laços de interconexão, que permite construir diferentes concepções para o termo Constituição. Nós também trouxemos as concepções de Constituição segundo Ferdinand de La Salle,
É um modelo sociológico dele que ele determinou, no qual a Constituição deve prezar pelo fato social, né? Ou seja, ela deve fazer acontecer e não está apenas na norma. Trouxemos também a concepção de Hans Kelsen, que seria um modelo jurídico, que segundo o qual a Constituição é a norma suprema do Estado, não sendo passível de contradições em nenhum momento. E trouxemos de Carl Schmitt o sentido político, né? Ou seja, a Constituição é fruto de uma decisão política fundamental, de um legislador competente, de alguém apto que sabe o que deve ser feito para garantir a paz social. E outro importante ponto é a supremacia constitucional, que é a noção de que a Constituição está no ápice do ordenamento jurídico nacional e nenhuma norma jurídica pode contrariá-la, nem material, nem formalmente, sob pena de advir uma inconstitucionalidade. Como o Matheus falou, a Constituição é a norma suprema. Ela vem, então, seguida das leis complementares, leis ordinárias, decretos, instruções normativas e portarias, que a gente destacou na própria tirinha. Ela está também presente na tirinha, né, como a distinção entre lei complementar e lei ordinária, como o próprio Gabriel disse. Sendo que a lei complementar possui como quórum de aprovação a maioria absoluta e, além disso, é exigida em matérias específicas da Constituição e vem expresso no texto constitucional. Exatamente. Já a lei ordinária possui como quórum de aprovação a maioria simples, segundo o artigo 47 da Constituição, sendo exigida de modo residual nos casos em que não houver a expressa exigência de lei complementar. Outro assunto exposto na tirinha foi a diferença entre maioria absoluta e maioria simples, sendo que a maioria absoluta representa o primeiro número inteiro superior à metade dos membros, e já a maioria simples representa o primeiro número inteiro superior à metade dos presentes. E outro assunto discorrido ao longo da tirinha foi a respeito do bloco de constitucionalidade, que permite ao intérprete a aplicação das normas constitucionais em função da realidade através dos princípios fundamentados no conjunto de normas presentes na Constituição. Ela reforça esse princípio da supremacia constitucional, que já abordamos aqui, além de fortalecer a força normativa da Constituição e permitir o aumento da quantidade de normas utilizadas como paradigma no controle de constitucionalidade. Uau! É perceptível a relação da tirinha e seus temas e o cotidiano de uma pessoa comum, como qualquer um de nós. Por que vocês optaram por esse viés mais informal? Sim, de fato. A tirinha se dá de modo mais informal, porque acreditamos que discutir as desigualdades e olhar para o direito e o que está nele positivado é algo cotidiano, algo que não se resume a uma simples folha de papel, a uma mera folha de papel, mas que possui também um viés prático na vida de todos. Exatamente. A desigualdade é algo bastante presente no nosso cotidiano enquanto seres humanos. O exemplo citado na tirinha foi de uma cadeirante, mas é apenas um exemplo dentre muitos, dentre tantos dos quais os leitores podem identificar, como, por exemplo, pessoas com restrições físicas, mulheres, etc. Além disso, acreditamos que o direito ele deve abranger a vida das pessoas no cotidiano. Não é algo apenas de faculdades, escritórios ou tribunais, mas algo que diz respeito também à nossa vida na prática. Excelente, simplesmente sensacional, uma ótima conversa que nós tivemos aqui hoje. Bom, infelizmente o nosso tempo vai chegando ao fim após esse bate-papo simplesmente espetacular. Desde já eu agradeço aos convidados por aceitarem o desafio e aqui fica toda a nossa sorte e desejo pelo sucesso de vocês e da tirinha. Nós que agradecemos pelo convite. Foi simplesmente uma honra. Tenham todos uma boa noite e até breve.